Olá Warriors, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Shinichis Recomendam. Feliz Warrior Princess Day, 25 anos da estreia dessa nossa série tão amada. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Roberto, faço parte do canal desde a sua estreia, mas fiquei ausente aí um bom tempo por problemas pessoais. Cada um de nós ficou de gravar um vídeo falando sobre o primeiro episódio da série que assistiu. Como o primeiro episódio da série que eu assisti foi Sins of the Past, Pecados do Passado, primeiro, então eu já falei sobre esse episódio aqui algumas vezes, então fui liberado e posso falar de um outro episódio. Eu escolhi o episódio Chakram, que é o segundo episódio da quinta temporada. As recomendações deles mudarão o mundo. Shinichis Recomendam. Esse episódio eu acho que até é pouco comentado e acho que não recebe o valor que deveria receber, porque aborda, né, fala sobre o Chakram, nos deixa pelo menos um pouco por dentro da sua história, de como ele surgiu, como ele foi parar nas mãos da Xena, qual a importância dele. Na lista de episódios, esse é o episódio 92, foi lançado no dia 4 de outubro de 1999, e suas gravações foram aproximadamente em abril do mesmo ano. Foi dirigido por Doug Leffler e escrito por Chris Manheim, acho que assim pronuncia, ambos já trabalhando na série. Nós ficamos sabendo nesse episódio que no começo haviam dois chakrams, o Dark Chakram e o Chakram da Luz, ou Light Chakram. O Dark Chakram é aquele que a Xena usava no começo, né, até que ele foi quebrado em Idos de Março. Esse chakra tinha o poder, né, pelo menos foi o que a gente viu, o poder de romper com o metal de Hefestos, enquanto que o chakra de luz tinha o poder de matar deuses. Porém, esse segundo só poderia ser retirado do altar onde ficava, isso na Itália, aos cuidados do deus da guerra de lá, chamado Cal, por uma pessoa que fosse pura, né, que não tivesse trevas dentro de si. Cal, inclusive, é um personagem fictício porque o equivalente de Ares na mitologia romana seria o deus Marte. Cal foi criado para a série somente. O Vinícius, que é namorado da nossa amada Gisele aqui no canal, ele fez recentemente um desenho dela, ela vestida de Xena segurando dois chakrams, um em cada mão. E eu suponho que são os chakrams Dark e Light. Eu não sei se ele pensou nisso na hora de desenhar, mas no desenho que você pode ver aí, ela está segurando os dois chakrams, ainda não fundidos. Esse desenho consegue ilustrar como seria se a Xena usasse os dois chakras separadamente. Bem interessante. No começo do episódio é revelado que Ares roubou esse chakra, né, o Dark Chakra, e deu para Xena. Em algum momento dessa vida dela aí, de guerras, já no mundo da violência. Supõe-se que foi pouco antes de ela ir para as terras do deus nórdico Odin. Mas isso são apenas teorias. Mas em qual momento ela passou a ter o chakra? Isso é um mistério até hoje. Bom, como já sabemos, o chakra de luz só pode ser retirado do altar onde ele fica por uma pessoa que esteja desprovida de trevas dentro de si. O Kal, deus da guerra, ele supôs, né, que o Calibe, que era amigo do Eli, fosse a pessoa mais pura daquela região e o capturou. E o fez tentar pegar esse chakra, só que infelizmente não deu certo. O Calibe morreu ao pegar no chakra de luz. Isso quer dizer que ele não era tão puro assim, não é? E a gente pode ver na cena que já tem vários esqueletos, né, de pessoas que tentaram pegar esse chakra e nenhuma dessas pessoas era suficientemente pura para conseguir pegá-lo. Quando essa pessoa pura conseguisse pegar o chakra, tirá-lo do altar, aí sim qualquer pessoa poderia pegá-lo. E era isso que o Cal queria, pegar o chakra para ele, já que esse chakra poderia matar deuses. Então, estando com ele, ele estaria mais seguro. E nisso Ares também tem interesse, porque, né, não quer ser morto também. E eles acabam meio que entrando numa sociedade. Após voltarem à vida, Xena e Gabrielle ficaram um pouco confusas, mas Gabrielle estava com sua memória intacta. Porém, Xena não se lembrava da sua vida como guerreira,
A Marissa, inclusive, pegou o chakra, guardou o chakra quebrado, deu para a Xena e a Xena não sabia o que era aquilo. Ela ficou totalmente perdida, desequilibrada. Como ela mesma disse, ela se sentia vazia. Ela sabia o significado dos sentimentos de raiva, de violência, de guerra, mas ela não conseguia colocar isso dentro dela. Ela perdeu toda essa essência. O que esse episódio nos dá a entender é que porque o chakra foi quebrado, Xena perdeu a sua essência. Então existe uma ligação entre o chakra e Xena? Fica aí esse questionamento. Há quem diga que o chakra é um instrumento sobrenatural, uma coisa mística, que talvez tenha sim uma ligação muito forte com a Xena sobrenatural, que ele quebrado, ela também se quebra, vamos dizer assim. Isso faz sentido porque a única pessoa capaz de quebrar o chakra foi a própria Xena, mesmo que indiretamente, né? O chakra bateu nas costas dela e quebrou. Enquanto ele já havia sido arremessado em coisas muito mais sólidas, como por exemplo o metal de Hefestos, e o chakra não se partiu. Ele partiu na própria dona. Então a Xena foi a única pessoa capaz de quebrar o chakra. Isso faz sentido, né? Essa ligação entre os dois. Agora, como esse chakra foi parar na mão dela, né? A gente sabe que foi o Ares, mas como que isso aconteceu? E esse é o mistério. Mas saindo desse episódio, eu sempre achei que a Xena tinha perdido a memória, porque a Calisto, logo após que ela ressuscitou, a Calisto foi lá e tocou na barriga dela, né, que foi quando a Xena ficou grávida. Então eu sempre achei que, que ela perdeu a memória por conta desse processo todo de voltar à vida e ficar grávida. E também me ocorre que a Calisto, né, agora sendo um anjo, sabia o que ia acontecer e por isso tirou da Xena essa parte das trevas para ela poder se tornar esse ser que ela estava no momento, uma pessoa totalmente pura, né? Levou pureza para a Xena. Então, eu acho que esses dois pensamentos fazem sentido e talvez se complementem, né? A Xena perder o seu próprio eu, uma vez que o chakra foi quebrado, e a Calisto, sabendo disso, também transfere uma pureza para a Xena. Porque assim, quando a gente assiste Remember Nothing, lá nós vemos a Xena antes do ataque do Cortese, antes do irmão dela morrer. A Xena é uma moça comum, como todos nós, com luz e trevas. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. Somos humanos. Quando ela obteve o chakra escuro, isso talvez tenha aflorado mais o lado escuro da Xena. Tanto é que ela tinha sempre esse dilema de tentar neutralizar a escuridão dentro dela. Temos aí, né, algumas pessoas que passaram pela vida dela, que fizeram ela lutar por isso, para esse equilíbrio. Ela mesma que se autoequilibrava, tentando combater o mal dentro de si mesma. E esse mal que talvez foi transferido a ela através do chakra. Uma vez que esse chakra não existe mais, que ele está quebrado, Xena volta a ser uma moça normal, com luz e trevas dentro dela. Então eu suponho que se não fosse a Calisto tocar nela, transferindo, talvez colocando nela uma pureza, Xena não seria capaz de pegar o chakra de luz. Porque daí o Calibre também conseguiria. Então eu acho que tem a ver tanto... acho que as duas coisas se complementam. A Xena ficar desequilibrada porque perdeu o chakra e a pureza dela acho que foi dada a ela pela Calisto, já sabendo o que ia acontecer. O que você acha? Então, pouco depois de serem ressuscitadas, elas precisavam de roupas novas. Foram todos para uma feira ali na região
para comprar roupas e novas armas. E é aí que a Gabrielle aparece com a sua nova roupa, né, aquela roupa em tons cor de vinho ou marrom, e ela adquire os sais, que inicialmente eram para ser da Xena, não eram para ser da Gabrielle. Só que a Xena nem sabia direito o que era aquilo, ela estava mais interessada em roupas, então os sais ficaram com a Gabrielle, até porque eles foram atacados e a Gabrielle já passou a usá-los ali. Diante desse ataque, eles percebem que o deus Kal está atrás da Xena por algum motivo. Então, já sabendo que o Kal queria a Xena, o Eli tem a ideia de eles irem para a casa do tal Calibe, um amigo dele. Então eles vão para a casa do Calibe tentar descobrir alguma coisa, porque o Calibe escrevia pergaminhos, estudava muito, talvez tivesse alguma pista lá na casa dele. Durante esse caminho que eles percorrem para chegar na casa do Calibe, o Eli fala duas frases que eu gosto muito, que uso na vida e acho elas muito importantes. A primeira que ele fala é: conhecimento é poder. A Marice questiona se não é melhor já chegar lutando, e o Eli fala: conhecimento é poder. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que usar de violência não é caminho. Eu acho que o conhecimento é o caminho. E a outra frase que o Eli fala, que eu uso sempre, volta e meia eu estou usando isso, é a seguinte: o amor é a força mais poderosa da Terra. Eu super concordo com essa frase e eu vivo usando ela na vida. Assim como Xena não lembra que ela era uma guerreira, ela também não lembra de pessoas como Calisto, como Alt, César e muito menos do Ares. O Ares, que é sempre citado como um par romântico da Xena, foi esquecido na fila do pão completamente por ela. Ela não sabia quem era o Ares. Ele sim tem o poder dele de persuasão por ser um deus. Ele é muito sedutor, manipulador, mas ela não o conhecia e não o reconheceu quando o viu. Já na casa do tal Calibe, a Gabrielle senta com o Eli e aí ela revela para ele, né, algo que ele já sabia, obviamente, que o caminho do amor não é para ela, né, como a gente viu em Idos de Março. Né. Aí ela diz pro Eli o seguinte: é irônico, agora a Xena é tudo o que eu sempre quis que ela fosse, mas sem o seu lado sombrio, ela está perdida, ela está desequilibrada. Meu caminho é com Xena, ajudando-a como eu puder. Farei o que for preciso para protegê-la. Ou seja, eu entendo que ela percebeu que não adianta você querer mudar a pessoa que você ama. Se você ama alguém, você passou a amar essa pessoa do jeito que ela era. Então, eu acho que meio que foi isso que ela entendeu. Né? A Xena passou a ser como ela gostaria que a Xena fosse, mas já não era mais a Xena que ela conheceu. Era uma outra pessoa, uma pessoa que estava ali perdida, que, né, perdeu a sua essência. Então acho que é por isso que a Gabrielle fala aqui dessa ironia para ela. Ela idealizou uma Xena na mente dela, e quando ela teve, né, essa Xena surgiu ali na frente dela, né, que não foi uma escolha da própria Xena de ter essa mudança. Então ela percebeu que ama a Xena do jeito que ela realmente é. Lá pelas tantas, o Kal consegue capturar a Xena, leva ela até o templo. Ele quer que ela pegue o chakra para manipulá-la, né? Se ela pega o chakra e entrega para ele. Só que o Ares aparece e eles começam a brigar. Nisso a Xena foge, não é? Só que antes dela fugir, ela vê uma imagem do chakra, né, completinho na parede. E daí ela tem algumas lembranças. Então ela foge. Acho que essas lembranças que ela tem serão importantes um pouco mais para frente. É nesse episódio também que o Joxer pede conselhos primeiramente ao Eli e depois para Xena de como chegar na Gabrielle e dizer que a ama. O Eli primeiramente diz para ele para chegar dizendo, né, sem fazer rodeios, e a Xena também diz a mesma coisa, para ele não fazer rodeios, dizer o que ele sente, sem esperar nada em troca. Quando ele sai da sala, ela fala que ele poderia apenas beijá-la. Ou seja, isso pode ter deixado muito Shinichi, Texter e Subtexter meio confuso, meio confusa, porque, né, se a gente acredita, eu enquanto Texter, acredito que elas eram um casal, né, que elas são um casal, que Xena ama a Gabrielle, obviamente,
além da amizade. Só que, o que acontece? A Xena está sem trevas dentro de si, sem maldade dentro de si. E o ciúme é uma coisa ruim, é um sentimento ruim. O ciúme não é coisa boa. Né? Eu acho que se engana muito, né? Quem acha que ciúme é uma prova de amor. Ciúme não é prova de amor. Não é. Não é. Então, Xena, no momento presente, né, que ela se encontra, ela quer que todo mundo seja feliz, todo mundo fique bem, quer a felicidade do Joxer, quer a felicidade da Gabrielle. Então ela dá o conselho para ele. E no final ela dá aquela risadinha e fala que ele poderia apenas beijar a garota. Eu suponho que foi isso que ela fez, né? A impressão que dá que foi isso que ela fez para conquistar a Gabrielle. Quem é que lembra aí do beijo de The Quest? Que provavelmente foi o primeiro beijo entre elas, pelo menos o primeiro que a gente viu. E eu acho que quiseram colocar isso no episódio justamente pra gente lembrar disso. Então, como se, né, o Joxer conquista a Gabrielle se fizer a mesma coisa que a Xena fez. Foi isso que ela quis dizer, pelo menos ao meu ver. E como ela estava desprovida de maldade dentro de si, não sobrava espaço para ter ciúmes ali, nenhum sentimento de posse. Nessa mesma cena, e logo depois que o Joxer sai, o Ares aparece. E remonta uma cena ali, uma fala, muito parecido com The Reckoning, ou O Pacto, aquele episódio lá da primeira temporada, que ele tenta seduzir a Xena, manipulá-la, a se unir a ele e tudo mais. E ele quer fazer isso de novo, né? Agora ela é desmemoriada, ela não sabe quem ele é. Então ela meio que quase se deixa seduzir. Mas os planos do Ares são impedidos pela Gabrielle, que chega de repente. Isso é muito bom, né? Sempre a Gabrielle salvando aí a Xena das coisas. Tanto é que pouco depois a Xena aparece fazendo algo que a gente pouco vê, que é rezando. A Xena pede um sinal, ela diz que está perdida, ela não sabe o que fazer, não sabe como agir, se é melhor ficar do jeito que está, assim, sem trevas, ou o que ela faz, né? Ela quer um sinal. E a Gabrielle chega bem na hora. A Gabrielle chega e diz para ela, né, explica para ela que ela, Xena, tem luz e trevas, que ela é uma pessoa que ela está sem a essência dela, que não adianta tapar o sol com a peneira, né? Não adianta a Xena tentar ser uma coisa que ela não é. Então ela precisa recuperar a sua própria essência, porque pessoas precisam da Xena, por mais que ela faça coisas erradas, que ela já tenha feito coisas erradas e faça ainda, ela ajuda muita gente. Ambos, luz e trevas, se complementam dentro da Xena. Ela precisa ter os dois para ser quem ela é. Bom, Eli descobre nos pergaminhos, lá do Calibre, que existe a possibilidade da Xena voltar ao normal se ela pegar o chakra de luz que está lá no templo do Cal. Então todos partem em direção a esse templo. Depois de muita pancadaria, a Xena consegue pegar o chakra, né? Ela entra no templo sem ninguém ver, pega o chakra, corre para fora e parece que vai tacar no Cal e no Ares, mas ela desiste, ela não consegue ainda fazer uma maldade. Aí todos entram pro templo para se esconder, né? E a Marice pega o chakra. A Marice, eu acho que ela teve uma... Desse episódio, eu acho que a Marice foi ótima. Ela foi muito rápida, muito inteligente, muito sagaz. Primeiro ela pegou o chakra quebrado, guardou, devolveu para Xena. Ela estava preocupada em consertar. Depois ela, sabendo que o outro chakra era muito poderoso, ela pegou. Ninguém lembrou de pegar o chakra. O pessoal entra pro templo, o chakra fica no chão e ela pega rapidamente. Acho que durante o episódio todo e até no episódio anterior, nos episódios anteriores, a Marice foi de extrema importância. Gosto muito da Marice em todos esses episódios. Nos pergaminhos do Calibre também diz, ou Caleb, tem gente que fala Caleb. Eu estou dizendo Calibre, mas pode ser Caleb também, tá? Nos pergaminhos do Calibre, diz também que os chakras, se forem fundidos, vão formar um novo chakra e o de luz será neutralizado. Ele não matará mais deuses, né? Ele não servirá mais para matar deuses. Eles sabem disso. Então a Xena vai e coloca o Dark Chakra quebrado no lugarzinho dele, lá no altar, que tem o formato do Yin Yang, aquele símbolo, né?
que aparece lá em Paradise Found. Eu acho que é lá que aparece a primeira vez, não lembro agora. Tem um detalhe desse símbolo do altar que eu vou comentar já. A Xena coloca o Dark Chakra ali e ele se regenera, né? Ele se conserta ali. E daí fica os dois no lugar, né? O Dark Chakra e o Chakra de luz ali, um do lado do outro. E o que eu ia comentar? O símbolo Yang, ele tem uma parte preta e uma parte branca. E tem uma bolinha branca na parte preta e uma bolinha preta na parte branca. Isso me faz entender que nada é 100% puro, nem 100% do mal. Porque tem um pinguinho ali, né? Mas enfim, né? Esse símbolo todo mundo conhece, tá aí aparecendo para você. Na parte branca tem um pinguinho preto e na parte preta tem uma bolinha branca. No Yin Yang do altar do Kao ali, não tem. O chakra de luz, que seria o ponto branco, está na parte branca. E o pontinho preto, que teria que ficar na parte branca, está na parte preta. Então eu não sei exatamente se dá pra gente chamar esse símbolo de Yin Yang, porque ele está diferente. Né? Ali está 100% luz e 100% trevas de cada lado ali. Continuando com o episódio, o Ares e o Cal invadem o templo. Aí a Marícia, a Gabriela e o Joxer começam a lutar, né, com os caras lá. O Ares toca no Eli e tenta tirar ele do caminho e não consegue, ele desiste. E eles meio que se entreolham de um jeito muito misterioso. Eu não sei se é porque seria um embate ali do bem com o mal, e um meio que neutralizou o outro, ou se ambos sabem de alguma coisa que ninguém mais sabe. Eu fico bem misterioso ali esse negócio. Ou é a parte divina do Eli que afastou o Ares? Ficou bem enigmática essa cena do Ares com a mão no Eli e desistindo de tirar ele do caminho. Lá pelas tantas, o Cal imobiliza a Gabriele e vai tentar matá-la. Xena vendo isso bem na frente do altar. Xena vendo isso, passa a mão no chakra de luz e mete no Cal, matando ele. Isso que eu queria mencionar, né? Quando ela teve aquelas lembranças lá atrás, eu acho que ela meio que lembrou ali o que ela era capaz de fazer, né? Quando ela viu o símbolo do chakra na parede, ela lembrou de algumas coisas. Aí ela lembrou do que ela era capaz de fazer, justamente até porque, né, envolvendo Gabriela, ela defende a Gabriela, ela pode estar dormindo, desacordada, desmaiada, até mesmo morta, ela vai dar um jeito de defender a Gabriela. Isso é sem dúvida, né? Então ela mata o Cal. Sem contar que pouco antes de tudo isso, o jogo se declara para Gabriela, né? Só que ela não responde nada. E lá no final ele também não quer resposta dela nenhuma e fica por isso mesmo. Logo depois que o Cal morre, o Ares chega e pede para Xena entregar para ele o chakra anti-luz que ela tá na mão dela. Tenta manipulá-la, mas ela não se deixa manipular, pega o Dark Chakra, e une os dois no alto, fundindo os dois e formando assim o chakra do equilíbrio, ou chakra Yin Yang, né, que como muita gente chama. Tem um lado um pouco mais escuro e um lado um pouco mais claro. Essa arma que se abre e vira duas armas, duas meia-luas, né, e também é redondo como o antigo chakra, né, os dois antigos chakras. Ela forma esse chakra e a gente vê, né, uma forte ligação entre Xena e os chakrams, porque ela volta totalmente ao normal após fundi-los. Aí eu pergunto de novo, como, por quê, quando? Que ligação é essa? Né? Foi Ares que ligou Xena ao chakra? O que aconteceu? Será por que Xena e o chakra têm uma ligação tão forte? Bom, o Ares, como sempre, arregou e foi embora. E o pessoal todo se despede, né? O Eli fica na casa do Caleb para estudar, para ler outros pergaminhos, e o restante volta para a Grécia. No caminho, a Xena agradece a Gabriele por ser o sinal que ela pediu na sua oração. E o episódio termina ali. Lá no finalzinho, no disclaimer, né, que é aquele texto que aparece nos créditos finais, apareceu escrito o seguinte:
O passado sombrio e violento de Xena foi restaurado durante a produção deste episódio. É muito interessante isso de ter esse equilíbrio entre trevas e luz. Xena sempre nos mostra isso, que um para existir precisa do outro. No episódio You Are There, aquele episódio onde o amor, onde não tem amor, né? Aquele do entrevistador lá, que até o Michael Hurst que faz, né? Que ele sai entrevistando o pessoal lá de Xena. Nesse episódio, aquele das maçãs douradas, a Xena dá uma maçã para o Ares e para a Afrodite. E ela diz que o amor não pode existir sem a guerra e vice-versa. Ou seja, o bem não pode existir sem o mal e vice-versa. Ela diz exatamente o seguinte: você não pode ter amor sem ódio, você não pode ter paz sem violência, e você certamente não pode ter perdão sem raiva. Eu sabia que não poderia apenas mandar Afrodite de volta ao Olimpo sem Ares. Teria deixado o mundo inteiro fora de equilíbrio. Então isso faz muito sentido, por isso que Xena precisa ser do jeito que ela é, com trevas e luz. E eu acho que a série sempre nos mostra isso, né? Que a gente é falho, a gente tem momentos né? A gente faz uma escolha. Ou você escolhe ser mal, você escolhe ser bom, só que em algum momento a maldade pode pegar o seu coração se você for optou ser bom. E se você optou pela maldade, também pode ter momentos de bondade. E a gente vê isso a série inteira, não é? E o episódio é esse, um episódio muito bonito. É um episódio que traz a Xena de volta, né? Coloca Xena e Gabrielle na ativa de novo. Conta pra gente o que é, qual a importância do chakra na vida da Xena, na série. E eu acho um episódio muito importante. E eu pensei nesse episódio justamente porque eu queria falar mais sobre o chakra. Tem esses mistérios todos que eu queria saber como o chakra surgiu, quem o fez. Será que foi o Hefesto que fez? Se estava em poder do Cal, como chegou até o Cal? Por que num deus na Itália? Por que na Itália? Qual o sentido? É interessante porque o design do chakra nós podemos ver no episódio A Dívida, lá no templo, na casa, no palácio da Laumá, na China. Né? Você vai ver aí as imagens. Lá tem uma metade de um chakra, né? A parte onde tem os quadradinhos, né? Com as bolinhas dentro. E você vê que esse desenho ou foi inspirado no chakra ou o chakra foi feito depois, inspirado nesse desenho. Eu sei que o desenho realmente lembra muito o chakra. Qual a ligação da Laumá com o chakra, com os chakras? São 2 chakras. Será que a Laumá tem ligação? E agora como é que a gente vai saber, né? Agora eu quero falar para vocês o seguinte, ó, vou botar as imagens aí do que o chakra é feito. Ou melhor, os 2 chakras, né, os das trevas e da luz. Na frente do chakra, há 9 cubos amarelos circulando o anel. O verso tem um desenho mais complexo, que dá a impressão de que está pegando fogo, também composto por 9 chamas, se podemos assim dizer. Dentro de cada chama e cubo estão peças de concha paua redondas, embutidas. Paua é o nome do molusco abalone pé negro da Nova Zelândia, Haliotis iris. Os povos indígenas da Nova Zelândia, conhecidos como Maori, reverenciam essas criaturas e as usam em esculturas para representar olhos. Esses olhos estão associados às estrelas, os olhos simbólicos dos ancestrais que olham para baixo do céu noturno. Então, essa composição do chakra, né, de como ele foi feito para a série. Agora, eu não sei dizer se na série foi feito desse mesmo material, né? Eu não sei dizer as partes prateada e dourada, se são prata e ouro realmente, e se essa pedrinha que é desse molusco, se realmente é isso dentro da série. Mas aí lá dentro da história da série, a gente não sabe como ele foi feito. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer ou se eu me embolei demais.
Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria sobre esse episódio, né? Contar um pouco de como ele foi e a importância do chakra, levantar essas questões. Será que Xena tem uma ligação sobrenatural com o chakra? Como ele veio até ela, né? O Ares ter dado para ela não quer dizer muita coisa, porque provavelmente não foi ele que fez. Alomar, será que tem uma ligação com o chakra? Né? Eu acho que, nossa, essa série terminou cedo demais e essa série tem muito assunto pra gente abordar, muita coisa. Então é isso, pessoal, era isso que eu queria falar, abordar esse episódio que eu acho super maneiro, acho que explica muita coisa, mas abre muita brecha para outros questionamentos. E eu queria muito que você comentasse aqui embaixo o que você acha de tudo isso que foi abordado, né? De onde você acha que o chakra veio, como ele foi fabricado, qual a ligação exata dele com a Xena, dele com Ares, com Alalmar, com o deus Kal. Ele era só um guardião, ele fez, enfim. O que você acha, né? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Deixa o seu like, distribua esse vídeo aí nas suas redes sociais, compartilhe bastante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, a gente vai trazer muito assunto legal para você. Tudo de bom, até um próximo vídeo. Tchau!